Bem-vindos ao programa Legal Talks. Eu sou Thomas Lau, presidente do IBRA-China e da SEBRA-ONU. Também sou coordenador deste programa com os doutores Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. No programa de hoje, vamos falar sobre o direito à adaptação razoável e o contrato de trabalho. Nosso convidado é o Dr. Cláudio Brandão, ministro do TST. O Legal Talks promove análises sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do IBRA-China, da APEC e da SEBRA-ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Acompanhe agora a entrevista completa. Olá a todos, dou as boas-vindas para a segunda temporada do Legal Talks. Legal Talks tem a finalidade de analisar as decisões judiciais monocráticas e decisões colegiadas, uma verdadeira análise e reflexão das jurisprudências do TST, STJ e do STF. Os nossos coordenadores são o ministro Guilherme Caputo, presidente do ANDD, professor Paulo Feus, professor de Direito Desportivo da PUC São Paulo, e agora, portanto, dou as boas-vindas ao ministro Cláudio Brandão e passo a palavra para o ministro Guilherme Caputo. Muito obrigado, presidente Thomas. Apresentar o ministro Cláudio não seria tarefa de nenhuma dificuldade, com nenhuma dificuldade. Excelência tem um currículo invejável e, sobretudo, nos últimos tempos, tem brindado a sociedade brasileira, e digo em todos os estados da federação, com palestras brilhantes e sobre vários assuntos que compõem o direito do trabalho, no direito material ou processual. Mas eu gostaria só de apresentá-lo muito rapidamente, relembrando uma faceta da sua personalidade, que às vezes fica esquecida. E Sua Excelência tem um trabalho social magnífico, e de vez em quando Sua Excelência nos dá o direito de acompanhar um pouquinho desse seu trabalho, seja numa clínica de óleo, seja em qualquer outro lugar, e o ministro Cláudio tem esse dom, né? Porque isso é um dom, né? Essa responsabilidade social, isso não é para qualquer um, né? E Sua Excelência sempre trabalha muito bem, além de ser um juiz extremamente operoso, a brincadeira que fazemos, às vezes, para desanuviar um pouco o clima tenso do início de uma sessão, é que a secretária da turma ou da sessão poderia ser substituída pelo ministro Cláudio, tal a atenção que ele dispensa, né, aos serviços do tribunal. Mas eu queria apresentá-lo, então, também chamando a atenção para esse lado humano e esse lado tão esquecido em tanta gente que, nesses momentos de pandemia, nesses momentos de tanta tristeza, de tanta tragédia na sociedade, eu gostaria que ficasse também registrado essa qualidade do ministro Cláudio Brandão. Ministro Cláudio, a palavra é sua e faça uso dela como bem lhe aprover. Muito obrigado, meu querido amigo, ministro Caputo Bastos. Para nós sempre é um prazer estarmos juntos. A Vossa Excelência que é uma liderança de todos nós, no direito esportivo, sempre muito presente nas atividades do tribunal, fora dele também. É um prazer estar aqui participando dessa mesa virtual. Também cumprimento o Dr. Thomas Law, que representa aqui o Instituto IBRA-China, Dr. Paulo Feus, muita honra também tê-lo conosco. É sempre bom estarmos juntos para falar um pouco do direito, refletir também sobre as questões da atualidade, nesse momento, como disse o ministro Caputo Bastos, de muita dificuldade no Brasil, nesse período de pandemia, mas, enfim, temos que seguir com o nosso
o nosso mistério de discutir o direito e, quem sabe, dessa forma, tentar transformar e fazer cada uma a nossa parte para a construção de um mundo melhor. Nesse nosso encontro de hoje, eu pretendo tratar de um tema novo na nossa jurisprudência, ainda pouco discutido nos tribunais trabalhistas. É um tema que ainda carece de uma sedimentação jurisprudencial, pouco tem sido a sua utilização nos tribunais trabalhistas brasileiros, mas é de suma importância porque esse tema diz respeito diretamente a um segmento da população brasileira e mundial, que são as pessoas com deficiência, conhecidas, todas elas no mundo inteiro, como sendo a maior das minorias, tendo em vista que compõe um segmento expressivo da população mundial e brasileira também. Estima-se que no Brasil 24% da população brasileira tem alguma forma de deficiência. Isso foram dados revelados no último censo brasileiro, e também a partir de uma mudança que houve no Brasil em 2009, que foi o início da vigência da Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o primeiro Tratado de Direitos Humanos do século XXI, a primeira convenção ratificada, portanto, pela ONU no século XXI em direitos humanos, uma das convenções da ONU que tem a maior número de ratificações dos diversos países, mundo afora. Ela foi a convenção que tramitou mais rapidamente durante o período de tramitação na ONU, tem essa característica. Foi uma das convenções que mais obteve assinaturas no dia 30 de março de 2017, quando foi aberta para assinatura. 70 países assinaram a convenção no primeiro dia, o Brasil, inclusive, foi um desses países, e é também o primeiro tratado brasileiro aprovado com o quórum de tramitação de emenda constitucional. Portanto, pela regra prevista na Constituição brasileira, no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, as convenções que o Brasil ratificar, que forem aprovadas pelo Congresso brasileiro, com o quórum e a tramitação de emenda constitucional, elas passam a valer no plano interno com a equivalência de emenda constitucional, que significa dizer que as normas da Convenção da ONU, a chamada Convenção de Nova York, que foi assinada a convenção na cidade de Nova York, elas passam a ocupar o status de normas não apenas materialmente, formalmente constitucionais, mas também no plano material, isto é, o conjunto de suas normas tem o status de emenda constitucional, e a própria convenção em si também tem essa característica de emenda, de equivalência à emenda constitucional. O Brasil tem 2 tratados com essa característica. O primeiro deles é a Convenção de Nova York, que diz respeito exatamente aos direitos das pessoas com deficiência, e a segunda convenção também com esse tratado, com esse status, é o chamado Tratado de Marrakech, que diz respeito aos direitos autorais para os livros serem editados em braille, também, portanto, diz respeito a direitos das pessoas com deficiência. Então, essa convenção, eu voltaria a falar nela mais adiante, com mais detalhes, mas ela traz uma importante norma que não somente muda no direito positivo dos países que a ratificaram o conceito de deficiência, eu volto a esse assunto também um pouco mais adiante, mas é importante falar deles agora de maneira introdutória, mas além de mudar o conceito de deficiência e estabelecendo o que se chama atualmente modelo biopsicossocial da deficiência e não mais o modelo médico, também ela introduziu na sua estrutura normativa e principiológica, um novo conceito para a deficiência, que é o chamado conceito em evolução, o conceito, portanto, dinâmico, não é mais um conceito estático, volto a esse tema também mais adiante, mas ela diz que a recusa à adaptação razoável também é uma forma de discriminação em razão da deficiência. Segundo a Convenção, discriminação por motivo de deficiência. Então, a Convenção introduziu no nosso cenário normativo brasileiro e, repito, mundial, porque é a Convenção que só perde para a Convenção dos Direitos da Criança, em termos de ratificação. Hoje são 188 países, se não falha a memória, que já ratificaram, 10 outros já assinaram, e, portanto, se não me engano, são apenas 5 países mundo afora que ainda não ratificaram ou não assinaram a Convenção.
E ela introduziu, portanto, mudanças importantes, e uma dessas mudanças foi introduzir também o chamado direito fundamental à adaptação razoável, que é o tema central da minha fala no contexto das relações de trabalho, como a forma de inclusão das pessoas com deficiência. E é importante que nós tenhamos presente a importância desse tema, porque todos nós, em algum momento de nossas vidas, fomos, somos ou seremos pessoas com deficiência. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, tivemos limitação para o desempenho de nossas atividades cotidianas, e essa exatamente é a noção atual de deficiência. E nós, atualmente, podemos estar momentaneamente nessa condição de pessoa com deficiência, e nós, se vivemos muito tempo, espero que todos nós que estamos aqui e os que nos assistam também vivam muito tempo, seremos pessoas com deficiência. Porque a própria vida, o próprio desenrolar da vida humana, faz com que o corpo humano vá perdendo a funcionalidade dos seus órgãos. E aí nós temos, por exemplo, doenças naturais da visão, da audição, da mobilidade, da agilidade corporal, que nós vamos perdendo esta agilidade, vamos perdendo a acuidade visual, vamos perdendo a acuidade auditiva, e tudo isso é fenômeno próprio do desenrolar, do desgaste natural do ser humano, do corpo humano, portanto, são formas de deficiência que advêm com a idade. E nós temos que compreender que a deficiência não é mais algo visto como uma anormalidade do corpo humano. Essa grande mudança que a Convenção de Nova York produziu ao estabelecer que a deficiência não é algo negativo, não é algo ruim, não é algo anormal no corpo humano. Afinal de contas, como dizia Raul Seixas, querido compositor baiano já falecido, de perto ninguém é normal. Portanto, não há um corpo humano que seja um padrão de beleza, como se, desde os gregos, se cultua a beleza do corpo humano como sendo o ideal a ser buscado. A deficiência passa a ser compreendida, a partir da Convenção de Nova York, como elemento integrante da diversidade humana. Nessa mesma mesa virtual aqui, nós temos 5 pessoas, cada uma diferente da outra. E isso exatamente mostra a beleza da humanidade. Os estudos de DNA revelaram, ao longo da sua evolução, que não há 2 seres humanos iguais. Cada ser humano tem em si uma individualidade. Cada ser humano tem em si algo de único e próprio, que o torna único, indivisível, e exatamente por isso é que a diversidade humana passa nela a ter também como elemento integrante a deficiência. Portanto, a grande mudança passa a ser exatamente isso. A deficiência ser vista como algo natural da vida humana, algo natural do conviver humano. E não há, repito, um corpo humano que seja normal, porque, de alguma forma, todos nós temos peculiaridades nossas que nos tornamos únicos e, por isso mesmo, diferentes dentro da nossa compreensão de vida. Bom, então, esse é o tema central sobre o qual nós iremos falar, mas para que possamos falar hoje de direito de adaptação razoável, nós temos que nos deslocar um pouco na cronologia temporal, e essa cronologia temporal nos leva ao ano de 1964 nos Estados Unidos. Estados Unidos, aproveitando a onda de direitos civis dos Estados Unidos desta época, especialmente no ano de 64, editou uma norma chamada Civil Rights Act, que é a Lei de Direitos Civis dos Estados Unidos, que tratava da proibição de discriminação baseada em raça, gênero, cor, origem e religião. A ideia era exatamente garantia de exercício de direitos políticos, direito de frequentar livremente os diversos locais, o direito à proibição de discriminação, proibição em programas assistenciais, proibição de segregação racial, proibição de segregação escolar, proibição também de discriminação no ambiente de trabalho e qualquer outra forma de discriminação baseada em raça e baseada em sexo. Então, o marco normativo que vai fazer nascer no mundo, vejam que importância, no mundo, a primeira noção do que vai ser a construção desse direito de adaptação razoável nos remete ao Civil Rights Act americano de 1964. E já com base nesta norma, em que falava da necessidade de combate à discriminação racial de maneira ampla, trouxe também
no bojo da Comissão para a Igualdade de Oportunidades de Emprego, criada também nesse ano, a determinação para que fossem respeitadas e adaptadas as, vejam, necessidades religiosas dos trabalhadores americanos, desde que pudesse ser feita a adaptação sem graves inconvenientes, os serious inconvenience, que foi a base do limite para a condução dos seus negócios. Então, exatamente, surge nesse exato momento em que se procurava combater a discriminação, mas baseada em motivos religiosos, a primeira forma embrionária do nascimento, que veio a ser mais tarde o direito à adaptação razoável. Então, ele nasce exatamente numa norma americana, o Civil Rights Act de 64, com o dever dos empregadores americanos de adaptarem as condições de trabalho para que pudesse agrupar e permitir o exercício da liberdade religiosa pelos seus empregados. Saímos de 64 na cronologia, vamos para 1972, também nos Estados Unidos, com a edição de um segundo ato, uma segunda norma, a chamada Lei da Igualdade de Oportunidades, a Equal Employment Opportunity Act americana, que também ali começa a detalhar um pouco mais o que foi previsto inicialmente de forma genérica na lei anterior de 64, criando uma espécie de discriminação religiosa no ambiente de trabalho, que se caracterizava pela negativa do empregador de acomodar razoavelmente as necessidades dos seus empregados. Então, 8 anos depois da criação da primeira norma, surge uma segunda norma, já voltada à igualdade de oportunidades nos Estados Unidos, e cria também um novo conceito, que é uma espécie de discriminação religiosa, que se baseava naquele pressuposto, quando não fosse assegurado aos empregados, por parte dos seus empregadores, acomodações que permitissem o exercício do direito à liberdade religiosa. Mas é importante assinalar que o grande marco que caracteriza essa norma foi a introdução de um elemento importante nesse contexto, que é o chamado ônus excessivo, como um direito assegurado ao empregador para não estar obrigado a cumprir esse direito à acomodação razoável. Então, nós tivemos a criação em 64, a ampliação em 72, mas em 72, além de ter a novidade de ser criada uma forma específica de discriminação, caracterizada pela recusa na promoção da adaptação razoável, chamada naquela oportunidade reasonable accommodation das práticas religiosas, criou-se também uma exceção. O empregador poderia demonstrar que aquela acomodação traria para ele um ônus excessivo. Vejam que é um conceito indeterminado e, por conseguinte, deixava em aberto toda uma discussão a respeito de qual seria o limite para este ônus excessivo que o empregador poderia alegar para que não estivesse obrigado a cumprir esse direito à acomodação razoável. Vejam, sempre aí baseada na liberdade religiosa. O empregador, portanto, teria que demonstrar que utilizou-se de todas as alternativas que eram possíveis e todas elas representavam ônus excessivo. Se ele demonstrasse que todas as formas possíveis trariam ônus excessivo, ele não estaria obrigado a cumprir esse dever assegurado a ele, um direito assegurado ao empregado, um direito e dever de acomodação razoável. Isso, evidentemente, não entrava nesse contexto do ônus excessivo, eventual prejuízo que o empregado tivesse, se tivesse, por exemplo, perda remuneratória, mudança de horário, perda de algum privilégio que ele gozava, e o empregador poderia retirar esse direito, caso estivesse na necessidade de promover a adaptação razoável. Em 73, surge também, nesse marco cronológico da evolução, portanto, histórica do direito à acomodação razoável, uma outra norma editada, o Rehabilitation Act de 73, chamada Lei da Reabilitação, que cria o conceito biomédico da deficiência. Isso é muito importante no contexto histórico, porque adiante foi o grande tema de debate da Convenção da ONU. Esse modelo biomédico traz a compreensão de que
para a pessoa com deficiência, era necessário que ela fosse reabilitada, ela fosse normalizada, ela fosse submetida a tratamentos, a mudanças no seu corpo, a fim de que ela se adaptasse ao mundo no qual ela viveria. Então, nós encontramos, por exemplo, a criação de próteses, de órteses. Quem daqui não já viu aquelas crianças usando botas de ferro para poder melhor se adaptarem à vida? Isso era dentro da ideia, do contexto de que era necessário que a pessoa se adaptasse ao mundo em que ela deveria viver. Inclusive, é desse momento, ou é nesse momento que passa a ter muita, digamos assim, muita incidência a ideia de retirar da pessoa do mundo e sociedade. Ela internada, é um período que os internamentos voltam a ter instituições, claro, adequadas às pessoas com deficiência, especialmente deficiência mental, passam a ter uma grande utilização nesse período. Esses eram os marcos normativos, mas aí entra exatamente em cena a jurisprudência da Suprema Corte americana. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, em algumas oportunidades, teve que se debruçar para analisar casos que envolviam essa temática, e a primeira decisão da Suprema Corte americana data do ano de 1977, e foi exatamente apreciando a compreensão do chamado ônus excessivo. E aí nós temos exatamente um conceito que vai sendo evoluído para alguns, para outros, involução dessa ideia de inclusão, que foi a transposição para o conceito de ônus excessivo, a ideia de custo monetário mínimo, ou de minimis cost. Ou seja, se a adaptação acarretasse para o empregador um custo mínimo, ele não estaria, então, obrigado a promover essa adaptação. Essa jurisprudência da Suprema Corte americana, ela nasceu chamado caso Trans World Airlines, Inc. versus Herdison, em 1977, a Suprema Corte americana apreciando exatamente um pedido feito no âmbito da relação de emprego, em que o empregado discutia a liberdade religiosa a partir de um dever que a ele foi estabelecido de trabalhar em alguns horários incompatíveis com o seu culto religioso. Essa discussão foi levada à Suprema Corte americana, e a Suprema Corte americana afastou o direito que esse empregado teria, em função de que, em escalas determinadas por negociação coletiva, a mudança importaria em custo mínimo para o empregador, e ele não estaria, então, obrigado a promover esta mudança. Essa decisão marca, então, uma mudança na compreensão que vinha sendo construída pela normatização americana, na evolução desse conceito de adaptação razoável, para dizer, e a Suprema Corte repete esse entendimento em vários outros lugares, que mencionaria há pouco, que o empregador não estaria obrigado a promover as mudanças que lhe acarretassem custo mínimo. E, evidentemente, se critica muito essa jurisprudência, porque por toda mudança tem sempre algum custo, porque senão, obviamente, não seria ela necessária para ser feita. 78, a criação do Conselho Nacional para as Pessoas Incapacitadas. Em 82, a criação da Seção para Estudos das Doenças Crônicas, tudo isso aí nos Estados Unidos. Em 84, a criação do Conselho Nacional para as Pessoas Incapacitadas, que passou a ser o Conselho Nacional para a Deficiência. Em 78, tudo isso é importante porque são marcos da construção desse conceito referenciados por toda a doutrina que se dedica ao estudo desse assunto. Em 86, a Suprema Corte americana aprecia pela segunda vez essa temática, no caso chamado Ansonia Board Education versus Philbrook. Exatamente ali, a Suprema Corte americana estabeleceu que o ônus excessivo deveria ser interpretado em favor do empregador e aceitou que seria razoável qualquer forma, vejam, qualquer forma de adaptação que ele fizesse, estaria, então, ele desobrigado de promover qualquer mudança na jornada de trabalho, nas casas de trabalho. Essa jurisprudência, repito, foi muito criticada, mas ela é repetida pela terceira vez em 1990, no caso Van Zandt versus State Wisconsin Department of Administration, que é o caso mais citado na doutrina, porque representou uma situação em que um cadeirante pediu que o local de trabalho fosse adaptado ao seu local de trabalho, para que ele pudesse beber água e lavar os seus pratos numa pia que não fosse a pia usada no banheiro da empresa. E esse caso foi muito rumoroso, porque ele dizia que, ao se servir de água potável e lavar os seus utensílios de almoço
na mesma pia que os outros empregados usavam no banheiro. Isso lhe causava um constrangimento, porque estava sendo tratado de maneira discriminatória. E esse caso foi muito comentado, que a Suprema Corte Americana não deu ganho de causa a esse empregado, disse que era razoável a adaptação feita no banheiro da empresa, porque ele pudesse usar a pia já rebaixada e, portanto, não estava ela obrigada a fazer, como ele pretendia, a construção de uma outra pia na cozinha. Ele pediu para que fosse rebaixada a pia da cozinha, e apresentou algumas alternativas, também fosse dado a ele um período de licença saúde ou trabalhar em casa, porque ele tinha problemas de escaras por poder permanecer, claro, na cadeira de rodas. E, nesse momento, a Suprema Corte consolidou, então, a jurisprudência, dizendo que o mínimo custo, e ele cria a ideia do teste de custo mínimo para ser feito nos casos submetidos aos tribunais americanos, para determinar que, se houvesse custo mínimo, não estaria, então, obrigada a empresa a fazer adaptações, né, que fossem exigidas. Mas, também no ano 1990, aliás, um pouco antes disso, 1990, eu pulei aqui na cronologia, os Estados Unidos editaram a lei mais importante na época, uma das leis mais importantes do mundo, a chamada Americans with Disabilities Act, ou chamada como ADA, que foi exatamente a primeira e mais abrangente lei no mundo que assegura o direito às pessoas com deficiência. Então, apesar da jurisprudência, digamos assim, refratária da Suprema Corte Americana, o plano normativo dos Estados Unidos avançou bastante para criar, no ano 1990, uma das leis mais importantes do mundo à época e até hoje muito comentada, que foi uma lei que trouxe uma mudança substancial em toda a cronologia dos direitos às pessoas com deficiência. Esta lei sofreu uma alteração em 2008, e essa mudança de 2008 é refletida depois na Convenção da ONU, que foi exatamente a criação do conceito biopsicossocial da deficiência, que o Brasil adotou em 2015, em cumprimento à Convenção da ONU, na chamada Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que a ela volto mais adiante. Mas vejam, se nos Estados Unidos a origem desse direito é normativa, no Canadá, que sofreu uma forte influência dos Estados Unidos, a origem é jurisprudencial. O Canadá, aproveitando exatamente essa onda que vinha das leis americanas, decidiu pela primeira vez os tribunais canadenses, o caso chamado O'Malley versus Simpson Sears Limitada, enfrentou o dever de adaptação razoável, a chamada duty of accommodate, e nessa oportunidade levou como inspiração e fonte de decisão a ideia que permaneceu arraigada nas cortes canadenses da chamada discriminação por impacto adverso. Todas as vezes em que um comportamento, embora lícito, de alguma forma provocasse em algum segmento discriminação, por dificuldades para exercício da cidadania em condições de igualdade, seria tida essa situação como discriminatória. Então, no Canadá, esse dever, então, passa a ser analisado casuisticamente. Se a situação posta causasse em alguém uma discriminação, porque não poderia exercer o direito, igualdade de condições, seria, então, considerada a prática como discriminatória, e estava, então, o empregador obrigado a fazer a adaptação que a pessoa reclamasse. E isso, então, marca uma mudança substancial na compreensão desse direito à adaptação razoável, que no Canadá nasce com esse viés marcado pela ideia de discriminação indireta ou discriminação por motivo adverso, que é o grande fundamento das cortes canadenses. Novamente, é apreciado o tema em 1999, um caso muito interessante, em que uma bombeira florestal foi reprovada num concurso, numa seleção para ingressar como bombeira, e ela demonstrou que o teste físico para uma mulher não poderia ser igual ao teste físico do homem, isso levava a uma discriminação por motivo adverso, ou seja, a prática era lícita, mas para as mulheres não poderiam elas ser submetidas ao mesmo teste do homem, o mesmo teste físico, que gerava, evidentemente, uma supremacia do homem face da mulher na admissão. Isso é, então, a chamada discriminação indireta por motivo adverso. Nesse momento, então, surge nas cortes canadenses, portanto, no ano de 1999,
a compreensão de que é o chamado caso Mayon, British Columbia Public Service Employment Relations, versus, né, o nome dela é sempre posto em sigilo, BCGEU, e ali surgiu exatamente a compreensão de que caberia ao empregador a prova do ônus excessivo, mas ligada à ideia de não discriminação. Então, enquanto nos Estados Unidos o ônus excessivo era gerado, ele foi compreendido como em favor do empregador e presumido a partir da compreensão do custo mínimo, no Canadá passou-se a compreender o ônus excessivo como ônus a cargo do empregador, mas tendo como fundamento a ideia de discriminação como fundamento para a adoção ou não, para validação ou não daquela prática. E naquela oportunidade criou-se, nesse julgado, o chamado teste para avaliação da validade do comportamento, em 3 etapas que ele teria que observar, e se, obviamente, fosse rejeitado em alguma das 3 etapas, seria tida como discriminatória a prática, e por isso mesmo reprimida aquela conduta, e ele seria, então, obrigado a promover a chamada adaptação razoável. Naquele momento também, no Canadá, portanto, em 1999, reconhece-se um elemento importante na compreensão da deficiência, que seriam as barreiras sociais. E ali se rompeu o modelo médico da deficiência, incorporou-se o modelo social da deficiência, que é a grande mudança também advinda da Convenção de Nova York. Na Europa, esse direito surge no ano de 2000, com a Diretiva 78, e lá na Europa já surge exatamente com a ideia do dever de adaptação razoável, não apenas para evitar discriminação em razão da religião, mas também de qualquer conduta relacionada à deficiência no que se referisse a emprego e atividade profissional. Não apenas religião, mas também convicções políticas, idade, orientação sexual e deficiência no emprego, na atividade profissional, marcam o surgimento do reconhecimento do direito à adaptação razoável, ou lá em acomodação razoável, para fundamentar esse dever. E já surge exatamente criando uma nova forma de discriminação, que era aquela recusa à adaptação como forma de discriminação, salvo se o empregador demonstrasse que aquela mudança acarretava ônus excessivo. Então, vejam que enquanto os Estados Unidos era ligada à liberdade religiosa, com a presunção do custo mínimo em favor do empregador, no Canadá era ligada à ideia de discriminação indireta, com ônus em favor do empregado e ônus a cargo do empregador, na Europa surge com uma ideia de igualdade, uma ideia de efetividade, e nasce também como um elemento a ser demonstrado pelo empregador, essa compreensão do custo excessivo. Há uma crítica feita pela doutrina, porque na Europa, por ser oriunda de diretivas, as diretivas não obrigam os cidadãos, eles não podem invocar um direito com base numa diretiva. A diretiva orienta a aplicação do direito europeu aos Estados-membros da União Europeia. Então, é necessário que haja uma lei interna que incorpore aquele direito assegurado em uma diretiva. E isto é importante assinalar, porque os países da União Europeia aplicaram de várias maneiras esta diretiva. A Alemanha, de maneira enfraquecida, esse dever de adaptação razoável. Os Países Baixos, a Irlanda e a França dão a esse direito uma noção de efetividade, e essa ideia de efetividade é obtida na Europa, partindo considerando o número 20 da Diretiva 2000 mencionada, porque invoca a necessidade de que fossem adotadas medidas eficazes para as práticas necessárias à adaptação dos postos de trabalho. Bom, e agora, então, nós chegamos ao Brasil. E nesse contexto, então, como está o Brasil já caminhando para o final? O Brasil, o direito à adaptação razoável, como disse anteriormente, ingressa no nosso sistema jurídico mediante a ratificação da Convenção de Nova York em 2009, a sua vigência. A convenção foi assinada em 2007, como eu disse há pouco, na cidade de Nova York, entra em vigor no Brasil pelo decreto 6.949, de agosto de 2009, e aí com o status de emenda constitucional, tema em relação ao qual também já me referi. E a Convenção
de Nova York traz alguns princípios importantes no artigo 3º, entre os quais a igualdade de oportunidades, a não discriminação e a acessibilidade. E ao mencionar as novas formas de compreensão para a deficiência, ela inova ao dizer que a deficiência não era mais algo inerente à pessoa, tanto que hoje mais não se fala pessoa portadora de deficiência. É uma terminologia equivocada, porque não é algo que a pessoa leva em si, não é algo que a pessoa carrega em si, é algo que a pessoa enfrenta em função daquilo que ela experimenta na vida. E a própria convenção diz que a pessoa com deficiência. Foi um debate muito grande que houve na própria elaboração da convenção de qual seria o nome mais adequado. Mas o chamado movimento do Nada Sobre Nós, Sem Nós, criados na Inglaterra nos anos 80, e também o movimento da vida independente, que nasceu nos Estados Unidos nos anos 60 e 70, na cidade de Berkeley. A cidade de Berkeley é a primeira cidade no mundo que tem as calçadas rebaixadas. É a primeira cidade no mundo que introduziu regras de acessibilidade como uma política pública, exatamente por nela nascer os primeiros movimentos civis voltados à inclusão das pessoas com deficiência. Seria tema para uma outra fala, mas é interessante ressaltar que são dois movimentos criados em países diferentes. Estados Unidos, o chamado Movimento de Vida Independente, na Inglaterra, o movimento Nada Sobre Nós, Sem Nós, que se unem nos anos 80, e os anos 80 são importantes porque foi a década dedicada às pessoas com deficiência, e no Brasil, exatamente, houve uma participação grande de pessoas com deficiência brasileiras na cidade de Londres, nesse período, para onde eclodiram esses movimentos e vieram, digamos, repercutiram aqui mais tarde para a sedimentação desses debates que aconteciam na Europa. Mas a convenção ela inova ao dizer que ela muda a compreensão para separar o que é impedimento e o que é deficiência. Impedimento é uma dificuldade que a pessoa carrega em si por uma peculiaridade do seu corpo, seja de natureza física, mental, intelectual, enfim. A deficiência não é mais algo inerente a ela, mas sim uma relação dela com o mundo. Ou seja, a partir das barreiras criadas, barreiras físicas, barreiras arquiteturais, enfim, de várias naturezas, inclusive barreiras comportamentais. Ou seja, a sociedade tratando a pessoa com deficiência como um anormal, como alguém diferente, como alguém que não pode conviver na sociedade de maneira livre. E é interessante ressaltar essa observação, e quando nós vamos em outros países, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, a impressão que nós temos é que lá há mais pessoas com deficiência do que no Brasil, que as pessoas convivem naturalmente nas cidades, nas ruas, você vê cadeirante levando cinto de oxigênio acoplado, uma cadeira elétrica, porque lá a cidadania é exercida com plenitude. A pessoa com deficiência não é alguém que merece de nós piedade, é um cidadão que merece e tem direitos à igualdade plena, que hoje é assegurada essa igualdade na Convenção de Nova York, que tem, repito, status de emenda condicional. Exatamente nesse momento, a Convenção inova e diz que deficiência é um conceito em evolução, não é um conceito estático, inerente à pessoa, é um conceito dinâmico da relação da pessoa com o mundo, mas ela muda o paradigma. A partir da Convenção de Nova York, não mais se pode dizer que a pessoa tem que ser adaptada ao mundo, mas ao contrário, a sociedade tem que ser adaptada à pessoa com deficiência, que ela tem direito à igualdade plena de oportunidades, exatamente como é assegurado nesta convenção. Imaginemos de maneira muito simples, um exemplo até rudimentar, o que é isto. Imaginemos nós aqui uma corrida de obstáculos. Estamos numa pista de atletismo, estamos todos nós enfileirados na mesma linha de partida, o ministro Caputo, o doutor Paulo Freire, o doutor Thomas Law, cada um aqui com diferentes complexões físicas, e aparece na raia número 1, um atleta de ponta disputando conosco. Medalha de ouro nos Jogos Brasileiros, ou na Olimpíada em corrida por obstáculos. O que nós vamos dizer? Não há nenhuma chance para nós. Por quê? Porque, evidentemente, não basta que nós estejamos no mesmo lugar de partida. É preciso que nós tivéssemos e tenhamos uma compensação, algo diferente, que nos desse a ele nos desse em face dele uma chance para disputarmos em condição de igualdade.
É exatamente a mesma coisa quando nós falamos do direito à igualdade meramente formal, sem assegurar à pessoa com deficiência a compensação que ela precisa ter exatamente para que seja igualada esse seu impedimento que ela eventualmente tenha. Por isso é que é importantíssimo nesse contexto o direito à acessibilidade, que é um direito chamado transversal, que a Convenção assegura, que é o direito que viabiliza o exercício de todos os direitos. Não adianta, por exemplo, dizer que nós asseguramos o direito de ir e vir a pessoa com deficiência se ela não tem como se deslocar numa calçada inacessível, se ela não pode frequentar um teatro que não tem rampa acessível, se ela não pode votar porque a urna não é acessível, e ela é um cidadão como todos nós. É exatamente a ideia da igualdade de oportunidades, que é um direito fundamental assegurado na Convenção de Nova York. E em função da acessibilidade, 3 conceitos importantes a Convenção de Nova York nos trouxe, incorporando leis do mundo afora. Já falei há pouco aqui da cidade de Berkeley. Ela introduziu o conceito de desenho universal, ela introduziu o conceito de adaptação razoável e também de tecnologias assistivas. Então, o que é o desenho universal? A partir da Convenção de Nova York, isso é no mundo inteiro, todos os novos produtos que são pensados pela indústria têm que obedecer regras de desenho universal. O que é isto? É um produto que seja adaptado para qualquer pessoa, tenha ou não deficiência, poder utilizá-lo. Isso é importante porque isso é uma regra do direito brasileiro, inclusive, determina que todo produto novo tem que observar regras do chamado desenho universal, que são práticas que foram criadas por arquitetos, especialistas em design, para tornar o produto acessível plenamente, sem precisar fazer adaptações para qualquer pessoa utilizá-lo. Mas isso está presente, inclusive, no direito à adaptação razoável, que a Convenção disse há pouco, introduziu também o conceito de discriminação e disse, em razão da deficiência, e disse que uma das formas de discriminação é a recusa à promoção da adaptação razoável. A Convenção estabeleceu no artigo 27, voltado à relação de emprego, o dever que há atribuído ao empregador de promover a adaptação razoável. Então, enquanto o desenho universal é uma prática genérica para todos, a adaptação razoável é individualizada, ou seja, não mais se aceita hoje, a partir da Convenção da ONU, que haja um anúncio de oferta de vagas para a pessoa com deficiência. É necessário, tão somente, que haja uma oferta de vagas estabelecendo quais requisitos são necessários para exercer aquela função. E se alguém com deficiência se candidata e preenche o requisito objetivo para aquela função, o empregador é obrigado a promover a adaptação razoável, isto é, fazer com que aquela pessoa, naquele posto de trabalho, tenha o direito à oportunidade igual, para isso, então, sendo titular do direito à adaptação razoável. Essa norma foi incorporada, disse eu, no direito brasileiro pela Convenção da ONU, e também determina que sejam empregadas, se forem necessárias, as chamadas tecnologias assistivas, recursos tecnológicos que vão viabilizar o exercício do trabalho pela pessoa com deficiência em igualdade de oportunidades. Em 2015, já me encaminhando para o final, repito, o Brasil editou importante norma, a Lei 13.146, a chamada Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei que procurou exatamente detalhar, disciplinar de maneira mais específica os direitos que a Convenção da ONU estabeleceu. E essa norma também, essa importante lei, incorporou no artigo 4º, parágrafo 1º, a discriminação em razão da deficiência, dizendo que é forma discriminatória a recusa de promoção à adaptação razoável e de fornecimento de tecnologias assistivas. Essa lei é muito importante porque, embora seja ela uma lei ordinária, pelo conteúdo que ela dispõe, nós podemos dizer que ela integra o chamado bloco de constitucionalidade, porque tem conteúdo, portanto, matéria constitucional. E aí trouxe também, no artigo 37, o direito ao trabalho, e diz que o direito ao trabalho assegurado à pessoa com deficiência inclui
Vejam que coisa interessante. Primeiro, é um direito fundamental, até porque está no artigo 6º da Constituição brasileira, inclui o direito à livre escolha e aceitação pelo trabalho, por isso que hoje não mais pode falar em vagas específicas para preenchimento de cota. A cota é preenchida em função de adaptação razoável necessária, o direito a um ambiente acessível e inclusivo, e terceiro, colocação competitiva em igualdade de oportunidades. E, para tanto, e aí, novamente, o direito à acessibilidade, o direito à tecnologia assistiva e o direito à adaptação razoável no ambiente do trabalho. E aí, já assim, caminhando para o final, volto a mencionar, eu quero destacar 4 importantíssimas decisões do Supremo Tribunal Federal já enfrentando o debate à luz da Convenção da ONU. Primeira decisão importantíssima, a ação de constitucionalidade 5.357, em que se discutia o direito à educação inclusiva, relator ministro Edson Fachin. E nessa ação, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a deficiência como elemento inerente à diversidade humana, ratificando o que estava na Convenção da ONU. O Supremo disse que não se poderia promover a educação inclusiva mediante a circunstância de a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, estudasse em escolas especiais. Disse ele que é importante que a criança conviva num ambiente plural, com pessoas com deficiência, que a criança vai compreender que é normal ter um colega seu cego, um colega seu com amputação de membro, um colega seu com deficiência física. Se ela cresce no mundo em que isso é normal, não será um adulto doente. E o ministro Fachin, Edson Fachin, censura muito a postura do mundo de hoje, compreendendo que nós fomos criados num mundo em que a deficiência era algo anormal. Se a criança convive no mundo que a deficiência é algo normal, ela será um adulto que vai também ter essa compreensão do mundo à sua volta. Uma segunda decisão, o habeas corpus 151.523, em que ele afirmou, o Supremo Tribunal Federal, o status constitucional do princípio de inclusão social da pessoa com deficiência. A decisão é de 2018, a primeira de 2016. A terceira, essa nos diz respeito diretamente à Justiça do Trabalho, a ação direta 5760 do Distrito Federal, que reconheceu a impossibilidade de excluir-se previamente trabalhadores com deficiência do cumprimento da regra legal de cotas no emprego. A discussão envolvia bombeiros, trabalhadores embarcados, marinheiros, pessoal da Marinha Mercante, e se discutia se a cota envolvia trabalhadores embarcados. O Supremo disse que a exclusão prévia e objetiva fere a Constituição brasileira, agora pela Convenção da ONU, porque deve o empregador promover as mudanças necessárias e cada um deve ser avaliado individualmente a partir do chamado modelo biopsicossocial da deficiência. E a última ação, julgada em 2020, a ADI 4388, em que o Supremo Tribunal Federal afirmou novamente o conceito amplo de deficiência com o objetivo de promover a integração das pessoas com deficiência na sociedade contemporânea. Portanto, em 4 momentos, o Supremo Tribunal Federal vem afirmando a importância do reconhecimento do direito à adaptação razoável como um direito à inclusão da pessoa com deficiência. Isso nos revela luzes importantes, porque é o trilhar da voz do Supremo em direitos humanos inclusivos das pessoas com deficiência. Portanto, o nosso viés de agora, o nosso viés a partir de 2009, é um viés de inclusão, tendo a deficiência como algo inerente à diversidade humana e não como algo anormal, algo que cria estereótipos e algo que discrimine quem já é discriminado e enfrenta dificuldades muito maiores na própria vida cotidiana por não viver num mundo acessível e inclusivo. Rendendo homenagens aqui ao Instituto por abrir espaço para a discussão desse tema, é um dos temas mais importantes do mundo contemporâneo, é um tema que tem despertado a atenção do mundo inteiro, a Europa, Estados Unidos, enfim, todos os países em que reconhecem a importância da diversidade humana, passam a tratar desse tema como algo dos mais importantes na atualidade. Portanto, rendo homenagens ao Instituto por abrir espaço para a discussão desse tema.
Agradeço o convite feito, especialmente ao Dr. Thomas por abrir espaço do Instituto, meu querido amigo, comandante de todos nós, ministro Caputo Bastos, é sempre uma honra estar sob a batuta de Vossa Excelência, sabe a admiração que lhe tenho, não apenas durante o tribunal, mas também fora dele, cheio das suas atividades que permeiam instituições que só fazem agradecer os debates jurídicos do nosso país e também, sabemos nós, fora do nosso território. Dr. Paulo Freire, é sempre um prazer estarmos juntos em debates jurídicos. Estou aqui, então, à disposição, sempre que for necessário. Foi um grande prazer participar desta tarde de hoje. Um grande abraço. Como já era esperado, o ministro Cláudio realmente consegue traduzir um assunto tão complexo e tão importante, evidentemente, mas tão complexo numa forma em que podemos, sobretudo, refletir durante a sua fala o quanto somos perversos, o quanto fomos perversos, o quanto somos e talvez até seremos com as pessoas que, evidentemente, têm esta característica, né? Uma característica humana, né? É a grande diferença que o ministro Cláudio nos chama à reflexão de ser portador de ou ser portador com. Parece que... Mas, efetivamente, eu conheço ministro Cláudio, várias cidades nos Estados Unidos que têm verdadeiramente essa preocupação. E eu conheço boa parte do mundo por razões, né? Enfim, e a gente retorna ao nosso país e eu fico pensando como é que os nossos irmãos que eventualmente têm alguma deficiência, como é que eles conseguem viver por aqui? Minimamente, porque se pensar num cadeirante para pegar um ônibus, há muito pouco tempo nós vimos os nossos ônibus e poucos de uma linha estarem preparados com aquele estilo guindaste para que possa... Isso é coisa de há muitos e muitos anos atrás, já nos Estados Unidos. Enfim, mas é a vida. Temos que ir passo a passo. Talvez esse seja o que nos está reservado, é que nós devemos cumprir aí essa etapa. Mas, muito bem, ministro Cláudio, foi sensacional, sensacional. A gente não consegue se distrair na sua apresentação e, sobretudo, com todos esses exemplos, né? Uma linha histórica que nos faz, parece que nos remeter a cada ano que Vossa Excelência falava, de 64, de 66, 72, 74, até chegar na Convenção de Nova York, a gente vai parece que entrando na história e relembrando os fatos, que alguns, não, nem todos eu tinha de memória, alguns eu conseguia assim, imaginar. Sensacional. Eu passo a palavra para o presidente Thomas, então, presidente, porque eu sei que nós já estamos aí no nosso horário, e agradecendo demais ao ministro Cláudio por essa brilhante aula. Sensacional. Muito obrigado. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao ministro Cláudio Brandão pela brilhante palestra. Ministro, muito obrigado. E também dizer que o tema é super importante, que essa abordagem dos tratados internacionais, a esses que estão incorporados no nosso sistema jurídico, são fundamentais. Quero aqui também prestar minha homenagem ao professor Paulo. Professor, eu que fui seu aluno na PUC e agora está aqui com os debates, é uma grande honra estar ao seu lado e também estar ao lado do ministro Caputo,
Então, para mim, vocês todos são grandes paradigmas e eu fico muito feliz em estar fazendo essa live com vocês hoje. Obrigado pela sua participação no Legal Talks. Inscreva-se no nosso canal e até a próxima!